Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é retransmitido na terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o Padre Manuel Sousa de Terlock. Boa noite, Sr. Padre Manuel, como é que está? Obrigado, João, pelo convite, obrigado também por este encontro, esta noite, e com muito prazer que aqui me encontro e partilhar um bocadinho da nossa vida, não é? Muito bem. Eu penso que está assim umas pessoas lá fora a perguntar, eles têm os dois o mesmo último nome, será que eles são irmãos? Nós somos irmãos, já há muitos anos, desde sempre. Obrigado por teres vindo aqui. Obrigado. É sempre um prazer. Como é que vão as coisas em Terlock neste último dia de janeiro? Estamos mesmo a acabar o mês de janeiro. Pois, tudo mais ou menos a correr bem, graças a Deus. Ultimamente tivemos a oportunidade de ir ao Walk for Life, em São Francisco, e é sempre uma especial graça poder participar com 50 mil pessoas no centro de São Francisco, indo depois pelo Market Street, a cantar. Antes de sairmos, há sempre uns testemunhos muito fortes de pessoas que se converteram e que agora são pela vida contra uma cultura de morte. É uma bela oportunidade para nós, os cristãos, darmos testemunho da vida. Bem, então falando em coisas passadas, o Padre Manuel também esteve em Roma recentemente, não teve? Eu estive neste passado mês de setembro. Estive com as equipas Nossa Senhora e com 150 casais. Tivemos uma audiência privada com o Papa e tenho fotografias para o provar. E foi assim uma experiência. Levaste o Papa a comer fora, a lanche, vocês foram lanchar juntos. O Papa gostaria que eu ficasse mais tempo, mas eu disse, eu estou ocupado agora, não é? E foi assim muito agradável, com casais do mundo inteiro, e foi assim forte. Gostei muito de estar no Vaticano, mais uma vez, e de estar com o Papa. Uhum. Foste lá ver aquilo como é, para quando fores Papa já saberes um dia que... Bom, quer dizer, o Papa falou em ser bispo, mas eu disse, olha, eu estou muito ocupado para ser bispo, ok? Só então vai ficar assim. Eu vou ficar por aqui. Acho bem. A gente, quando está bem num lugar, deixa-se ficar. Sim, senhor. O que é mais então que se conta em Terlock? Olha, nós estamos agora a celebrar 42 anos, a recordar tristemente a decisão do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, que permitiu o aborto legalmente, e já 56 milhões de bebés foram abortados neste país, sem falar no resto do mundo. Sim. E também temos agora neste tempo a Semana da Unidade dos Cristãos, da oração pela unidade dos cristãos do mundo inteiro, uma coisa que Cristo pediu na última ceia, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Bem, então falando de coisas e mais coisas, o que é que o Padre Manuel acha deste ano da misericórdia que o Papa Francisco chamou para que seja o ano jubilar do Jubileu da Misericórdia? Começou no passado dia 8 de dezembro e ainda vai por aí adiante até o fim de novembro. Vai, aliás, até janeiro à mesma festa de São Paulo, da conversão de São Paulo. Vai ser 1 ano e 2 meses, uma coisa assim. Pois, na nossa paróquia, nós estamos começando esta preparação com o Padre Wade Menezes, que nos falou há muito tempo, há 2 meses. E de lá para cá, nós estamos procurando, em tudo o que nós fazemos na paróquia, falar da misericórdia, viver essa atitude de misericórdia. O nosso desejo é também sair da paróquia para ir servir os mais pobres, com refeições no albergue de homens sem casa, agora no tempo do inverno mais frio. Os nossos paroquianos levam refeições, nós também ajudamos com uns milhares de dólares também este programa na cidade, mas não podemos ficar por aqui. Nós, os cristãos, devemos estar ao serviço
do Senhor, fora da paróquia, não? Uhum. Ir às periferias, o Papa gosta de dizer. Ir para as periferias, ir para ao encontro de todos, a ideia do acolhimento, que é uma coisa que para nós como paróquia é importante também. Sim, senhor. Muito bem. Bem, eu estou a ver que já não nos resta muito tempo para falar de Jeremias, mas talvez ainda dava tempo do Padre Manuel ler a primeira leitura. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires fazer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma leitura relativamente breve, mas eu estou a ver que tem aqui muitas coisas. Podia-se escrever um livro sobre isto. Tinha que se começar já. Ok, então qual seria assim o tema central desta primeira leitura, ligando com o Evangelho de hoje? Será que é a vocação, o chamamento? Esta leitura vem em preparação do Evangelho, que é a vocação do Senhor Jesus diante do mundo inteiro. Mas aqui do livro de Jeremias, e eu gosto muito desta passagem porque nós pelo batismo também somos consagrados, nós pelo batismo também somos profetas. E como o Senhor diz a Jeremias, também diz a cada um de nós que antes de sermos formados no ventre materno, Ele já tinha pensado em nós. Antes que saísses do seio materno eu te consagrei. De forma que acho que é muito consolador, nos momentos tristes da nossa vida, pensar que nós realmente estivemos na mente de Deus desde toda a eternidade e que até hoje Ele nos escolheu. Diga, acá. E isso enche-me de consolação em saber isso. Será que a gente pode comparar a atitude de Deus em relação a nós à atitude dos pais em relação a um filho? Quando um casal sabe que está à espera do filho, já começa a amá-lo desde o começo, ainda antes dele nascer, dele vir para fora. Já os pais falam, já os pais planeiam, já os pais começam a sonhar o que será o meu filho ou a minha filha quando nascer. Será que cada um de nós é um sonho de Deus a respeito da gente? Deus também sonhou connosco, porque Ele diz aqui, antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Deus nem sequer podia esperar, nem quis esperar para o Jeremias começar a existir no ventre da mãe. Ele diz, antes de eu te formar no ventre, eu já sonhava contigo. Eu já pensava em te mandar a pregar ao meu povo. Será que cada um de nós é um sonho de Deus? Cada um de nós não só um sonho de Deus, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para mim, é uma frase do Evangelho que eu penso muito, da carta de São João, em que ele diz que nós conheceremos a Deus tal qual Ele é. Esta promessa da palavra de Deus é realmente extraordinária. A gente só pode ver a pessoa como ela é se temos algo em comum com aquela pessoa, se realmente fomos criados à imagem e semelhança daquela pessoa, de forma que o nosso destino é realmente algo extraordinaríssimo. Se nós cultivássemos a ideia de a reflexão, a meditação sobre o céu que nos espera, também sobre a possibilidade, claro, da purificação no purgatório, ou até mesmo também com esta possibilidade que está na nossa vida, todos e cada um de nós, que um dia podemos perder a Deus para sempre. Nós, às vezes, quando pensamos no inferno, é só algo para os outros, não é? Ou então
talvez totalmente o contrário, mas fica esta ideia de que tudo está em aberto, mas que o plano que Deus tem é realmente tão extraordinário que nós, neste mundo, já estamos consagrados pelo batismo, sabemos escolhidos desde toda a eternidade e agora preparamos o abraço eterno com Deus. Isto devia ser a preocupação fundamental do cristão, dia a dia, a cada momento. E aqui ele diz que pensou nele antes de ele ser formado e constituiu profeta entre as nações. Será que foi só Jeremias ou será que cada um de nós também pelo batismo somos chamados a ser profetas de Deus? Que não é só esta coisa, tenho o batismo e eu cá vou comendo as coisas da igreja e vou ficando gordo e essa coisa toda de coisas espirituais, mas isso lá de levar os outros, os padres que vão, as freiras que vão, ou será que todo batizado também é feito um profeta entre as nações? E aqui está o grande desafio, porque se nós na oração não ouvirmos o Senhor, não temos vontade, nem sabemos o que é que Ele quer para a nossa ação, para o nosso contributo, o nosso testemunho. Por isso, a oração não pode ser só um Pai Nosso e Ave Marias, mas deve ser um ouvir e arriscar com Jesus. Às vezes, nós podemos precisar na igreja pessoas para se responsabilizarem de um aspecto ou outro da vida paroquial. As pessoas têm medo de se oferecerem e dizem: "Oh, eu não quero estar responsável, mas eu ajudo." É sinal de que ainda não estão a ouvir na oração o Senhor, a enviá-los, a pedir-lhe, por amor de Deus, por seu amor, que realmente ofereçam os seus talentos, o seu tempo, para que Deus possa formar comunidades belas, bonitas, acolhedoras, paróquias entusiasmantes, cheias de alguma coisa mais do que o mundo oferece. Então a gente não deve ter medo de ser chamados por Deus, porque os profetas também às vezes se assustavam com o chamamento de Deus, porque a missão é grande e até certo ponto assustadora, não é? É aterrador. Quando o Sr. Bispo me telefonou e disse: "Eu gostaria que fosses o Dean, o ouvidor do sul da Diocese de Stockton", que inclui Turlock, Patterson e Newman, eu pedi-lhe se ele me dava um dia para eu pensar. E eu reuni-me com a equipa lá da paróquia e disse: "Olha, eu tenho medo de assumir isto, mas se vocês prometem ajudar-me, eu vou dizer que sim." E todos disseram: "Não, a gente vai, tudo o que pedir, a gente vai fazer." De forma que já vou no segundo ano, mas eu tive muito receio de falhar. E as pessoas têm medo de tomar cargos. Às vezes penso que uma das boas maneiras de convidar uma pessoa a tomar um cargo não é dizer: "Olha, eu gostava que tu tomasses este cargo, aceitas?" Uma pessoa talvez podia dizer: "Olha, eu penso que Deus está-te a chamar para este cargo, mas não tenho a certeza. Porque é que nos próximos 2, 3 dias não levas isto diante do Santíssimo, à oração, pede a Deus que te ilumine, vê se Ele está-te a chamar." Além disso, também dizer à pessoa: "Olha, eu penso que tens os talentos necessários, eu penso que tens as qualidades que este trabalho, que esta proposta pede, eu penso que este é o teu momento." Aliás, isso vem nesta leitura, as últimas 2 frases dizem: "Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar." A gente, quando assume um cargo, que seja uma missão dentro da igreja e, portanto, um chamamento de Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos manda como uma ovelhinha por meio de lobos e depois não nos protege. Ele protege-nos. Bem, e a gente tem que proteger o tempo, estamos aqui a dar sinal já 2 ou 3 vezes, que é tempo da gente fazer um intervalo. Caros amigos, como de costume, a meio do programa, paramos durante 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, needs your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT.
A Dream Limousine Service em Turlock serve a nossa comunidade há mais de 10 anos. Com uma variada frota de veículos luxuosos, o seu dia especial será um sonho com as luxuosas limousines, sedans e party buses. Os nossos chofés profissionais são treinados a rigor e muitos falam português. Os luxuosos interiores incluem DVD, sistema de áudio de alta qualidade, luzes LED, strobes e laser. Estamos aqui para servir 24 horas por dia. Seja qual for o evento, ninguém melhor que a Dream Limousine para lhe proporcionar transporte eficiente, luxuoso e seguro. Pergunte por nossos pacotes especiais para o seu dia especial. Dream Limousine Service a servir o Vale Central e a área da Bahia. Dream Limousine Service no 1138 North Front Street em Turlock, com o número de telefone 209-664-1177 ou através da internet www.209limo.com. Dream Limousine Service. Are you suffering from varicose veins? Are you having leg pain and swelling? If so, Valley Vein Health Center has a comprehensive bilingual team offering diagnosis and treatment of leg pain, swelling, leg ulcer, varicose veins, and spider veins. All treatments are done in our office and are covered by most insurance plans. We explain to our patients about all the procedures and treatments step by step. We perform a bilateral leg ultrasound. Then our physicians go over the results of the ultrasound with the patient, explaining in detail of why, how, and what treatments they need to get done. Start living the healthy, active lifestyle you deserve. For more information, call Valley Vein Health Center at 209-216-4250. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Se vocês acabaram de ouvir o programa, estão a ver uma cara nova, não se assustem, é o Padre Manuel Sousa de Turlock, que hoje faz o programa comigo, Diácono João Sousa de Hanford. Bem-vindos à segunda parte do programa. Bem, Padre Manuel, e parece-me que a gente já conversou assim um bocadinho sobre a primeira parte, e então vamos agora à segunda parte. Ótimo. Tinha alguma ponta ainda por acabar? Não, acho que estamos prontos para o Evangelho. Ok. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina sobre a qual a cidade está edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até o Padre Manuel, eles em inglês dizem a close call. Jesus desta vez escapou, mas não foi por muito. E foi logo no princípio do seu ministério. Veja lá, ele faz aquele discurso relativamente no princípio do Evangelho e imediatamente há uma reação diabólica mesmo, não é? Mas é interessante, ele era de Nazaré, ele tinha feito já alguns milagres por fora, sobretudo na área de Cafarnaum. Eles em Nazaré andavam a falar nisso, tinham ouvido dizer que um filho da terra andava a fazer milagres
e a pregar e estavam inquietos para o ver. E ele vem e eles às tantas querem deitá-lo da rocha abaixo. Como é que se explica uma mudança dessas? Pois, realmente, quando o fundador dos jesuítas, o Santo Inácio Santo Inácio Loyola, dizia que quando qualquer coisa digna de Deus aparece, o inferno move tudo para abafar isso. E é o que nós vemos aqui. Quanto mais nós vivemos a nossa fé a sério, mais críticos vamos ter. E sabemos que isso, a palavra mártir quer dizer testemunha, e Jesus é realmente o grande mártir. Acontece que escapa desta, mas não vai escapar de outra mais tarde. Mas ele não disse assim coisas feias, ele apenas leu uma passagem do profeta Isaías, que falava a descrever o futuro Messias, e Jesus disse a eles, quando acabou de ler a passagem, ele disse: cumpri-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E eles entenderam o que ele disse, não é? Pois. Não foi por ignorância que eles o queriam deitar da rocha abaixo. Os exegetas pensam que Jesus passou algum tempo a pregar e que a reação que houve de um momento para o outro foi resultado de uma pregação mais longa do que só aquilo que ele disse naquele momento. O Evangelho não diz todas as palavras que Jesus disse. E o que Jesus está fazendo é realmente dizendo que todo o mundo, afinal de contas, é chamado. Não é só Israel, porque a viúva e Naamã do Antigo Testamento, que não eram israelitas, tiveram a graça de receber os milagres e eles aqui não receberam. De maneira que Jesus deu-lhe assim um safanão forte a eles que se julgavam os escolhidos, não é? E também eu penso que eles achavam que ele não tinha os credenciais para ser o Messias, para se vir a armar aqui em carapau de corrida. E para dizer coisas e dizer, muito diretas. Eu sou o Messias. Vão dizer, a gente conhece-te desde que tu nasceste. Rapaz, eu lembro-me de tu andares aí a brincar e a correr aqui em Nazaré, quando eras pequeno, tu não foste para a escola e tu não tiveste nada de especial na tua vida que te preparasse para agora vires aqui dizer que sou o Messias. És o Messias lá nada. Eu imagino esta conversa. E um Messias diferente daquilo que eles esperavam. Porque eles esperavam um Messias militar e conquistador, e Jesus aparece como aquele que vem curar as chagas das nossas almas. E eles estavam-se um bocadinho marimbando para isso, num sentido, queriam, era aquele grande líder militar que expulsasse os romanos. Eles estavam desiludidos, afinal de contas, surpreendidos, e depois, quando são questionados, eles revoltam-se. Mas isso também acontece entre nós, hoje, 2000 anos depois, não é? Se ele viesse cá hoje, eles matavam-no outra vez? Jesus? Talvez mais depressa, ele talvez não chegava aos 33 anos. Sim, talvez não. Mas o que nós temos aqui, eu penso que este Evangelho, como aliás toda a Escritura, deve ser visto numa atitude de amor com Jesus, não é? E, eu tive a graça daqui há um ano e tal atrás ter ouvido a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as visões de uma beata, a beata Ana Catarina Emmerich. Eu ouvi a primeira vez, não me senti tão comovido, mas a segunda vez penso que recebi o dom das lágrimas, porque chorava a qualquer coisa do sofrimento alheio, do sofrimento do Senhor Jesus e dos outros. E realmente, quando nós amamos Jesus e quando já entramos dentro daquela profunda admiração que temos por Ele, isto faz-nos muito tristes. Da rejeição que Jesus recebeu da rejeição. E para alguém como ele, que estava a encetar a sua carreira, o seu ministério como Messias, e ter uma recepção desta na sua própria terra, deve ter sido assim um bocado desencorajante. Agora, também não, mas Jesus... eu sinto isso, por exemplo, nós temos a nossa paróquia em Interlock, mas dizendo a paróquia lá, qualquer paróquia, a gente às vezes está a fazer coisas bastante boas, interessantes, e há pessoas ali à volta que estão-se marimbando, pessoas que estão a abandonar a prática religiosa cada vez mais entre os portugueses.
grandes graças ali mesmo ao pé que podiam aproveitar uma pregação como aquela que tivemos agora com o Padre Wade há mês e meio, como outras oportunidades da Palavra de Deus, e as pessoas, cada um para o seu lado, e um dia teremos que dar contas das oportunidades que o Senhor nos deu, mas não só isso, às vezes depois também aparece a reação de pessoas irritadas. Com a tua pregação, Bom, sim, ou irritadas com a paróquia, ou coisa assim. E também nós temos que ver quais são os nossos defeitos a corrigir, claro. Mas o Senhor dá-nos estas grandes oportunidades e as pessoas reagem de uma forma de indiferença e Jesus passa por meio deles e eles não se apercebem. Yeah. E podemos ver isso a nível mundial, por exemplo, com o Papa Francisco. Será que ele, hoje em dia, é um dos maiores profetas no mundo de hoje e que Deus está usando a ele para anunciar grandes verdades ao mundo? Eu para mim, vejo desta forma. Tivemos agora 3 grandes papas, além dos outros. Eu gostava muito também de Paulo VI, mas João Paulo II era filósofo e fez um trabalho extraordinário. O Bento XVI era um grande teólogo, também um contributo maravilhoso. E agora vem o Papa Francisco dizer assim: meus amigos, temos recebido tantas coisas boas, agora é tempo de as pôr em prática. Agora cada um é chamado, cada um tem a sua missão, ninguém é excluído da missão e é na missão de levar o Evangelho de formas simples, em família, na paróquia, no mundo em que nós vivemos, trabalho. Como é que eu estou servindo o Senhor a ser missionário, como o Papa diz? Ele realmente chama a todos e acha que tem lugar para todos no reino de Deus. Não é só para os ricos, não é só para os mais bem instalados. Ele mexe com esses. E manda-os ir lá fora às periferias. Vai procurar o teu irmão que está com frio lá fora, que está com fome, que não tem abrigo, que não tem teto. Tu tens mais, ajuda-o. Não é? Ele quer todos no reino de Deus. Exatamente. E nós falamos daquilo que nos é querido ao nosso coração. E se nós nunca falamos de Cristo, é porque ainda não o descobrimos como o grande missionário do Pai, o grande irmão. E para nós, se nós não sentimos necessidade de falar da nossa fé aos outros, se nunca convidamos outros a virem à igreja conosco, se nunca convidamos os outros a rezar, ou gostamos de falar alguma coisa de Deus aos outros, então talvez seja sinal de que ainda não fizemos a grande descoberta. E agora é que é o tempo, diz o Papa. Ok. Então, como Jesus passou em Nazaré e não foi detectado como o Messias, ele corre o risco de passar no meio de nós, hoje em dia, das nossas famílias, das nossas comunidades, e também não ser detectado, não é? Ele passa anos e anos pela nossa vida e nós não despertamos quantas vezes. Realmente eu sinto esta grande e enorme pena de ele ter passado por mim tantas vezes e eu não o ter amado e servido como ele merecia. Yeah. E é pena que a comunidade portuguesa também está ainda um bocadinho nesta onda, em que estão virando as costas a Jesus que passa. A gente vê no Antigo Testamento, na história do povo de Deus, todas as vezes que o povo não reconheceu a passagem de Deus no seu meio e que o abandonou, pagou muito caro. Mas, caros amigos, parece impossível, já se foi esta meia hora. Leituras interessantíssimas, com uma mensagem riquíssima, que nos ajudam durante esta semana a ver onde é que Jesus passa. Ele talvez está no nosso meio. Abramos o nosso coração à sua mensagem, porque só Ele nos conhece e nos pode fazer felizes. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.
Valley Vein Laser now offers hair removal services at the lowest guaranteed rates in the Valley. We believe that everyone should have the opportunity to experience great service at an affordable rate using state-of-the-art laser hair removal system. We tailor the treatments based on each patient's hair color, skin tone, and skin condition. Our office is located in Turlock on 840 Delbon Avenue. Call us at 209-250-2630 to set up a free consultation. Visit our website at valleyveinlaser.com. Find us on Facebook. Don't forget to click the like button. A Dream Limousine Service Interlock serve a nossa comunidade há mais de 10 anos. Com uma variada frota de veículos luxuosos, o seu dia especial será um sonho com as luxuosas limousines, sedans e party buses. Os nossos choferes profissionais são treinados a rigor e muitos falam português. Os luxuosos interiores incluem DVD, sistema de áudio de alta qualidade, luzes LED, strobes e laser. Estamos aqui para servir 24 horas por dia. Seja qual for o evento, ninguém melhor que a Dream Limousine para lhe proporcionar transporte eficiente, luxuoso e seguro. Pergunte por nossos pacotes especiais para o seu dia especial. Dream Limousine Service a servir o Vale Central e a área da Bahia. Dream Limousine Service no 1138 North Front Street em Turlock, com o número de telefone 209-664-1177 ou através da internet www.209limo.com. Dream Limousine Service. De origem volcânica como as demais ilhas açorianas, o Faial estende-se nos seus 173 km² de superfície, constituindo um único concelho, o da Horta, dividido administrativamente em 13 freguesias. A ilha possui uma população residente de 25 mil habitantes, que vive essencialmente da agricultura e da pesca, mas a sua cidade dá ares de janota, ilustrada e cosmopolita. Herança adquirida da influência estrangeira dos cabos telegráficos submarinos e ainda pelo facto de, bem recentemente, ter sido base aliada naval e importante refúgio de embarcações. Uma coisa é certa, a Horta é porto de acolhimento a quem navega no Atlântico Norte. A cerca de 25 km de distância fica o Capelo, uma freguesia rural e agrícola. As famílias dedicam-se ao trabalho do campo para conseguirem o sustento. Além da agricultura, os homens dedicam-se à pesca e à caça da baleia. Pela sua privilegiada localização, o Porto de Comprido é um dos mais importantes portos baleeiros do Faial. Existe uma aldeia baleeira constituída por 12 casas de palha e 11 de telha. Há uma vigia que, quando avista a baleia, tira um foguete e os baleeiros correm imediatamente para o Porto. Entre maio e setembro, costumam vir para o Capelo baleeiros da Ilha do Pico, que aqui passam a campanha baleeira. Os botes ficam guardados em barracões no Porto Comprido. Mas hoje a rotina foi quebrada. Nas freguesias do Capelo e Praia do Norte ocorreram inúmeros sismos que obrigaram as populações a abandonarem as suas casas e a percorrerem as ruas com coroas do Divino Espírito Santo, implorando misericórdia divina. Pelas 6h45 do dia 27 de setembro de 1957, a cerca de 100 metros a nordeste dos Ilhéus dos Capelinhos, foi avistada uma intensa ebulição do mar, seguida de exposição de escórias que alcançavam alguns metros de altura. Por volta das 8 horas, as autoridades compareceram junto do farol dos Capelinhos, após alarme dado pelo faroleiro Tomás Pacheco e dos vigias da baleia do Costado da Nau. E o que viram deixou-os verdadeiramente espantados. A cerca de 1 quilómetro ao largo da ponta oeste do Faial, junto aos Ilhéus dos Capelinhos, o mar agitou-se subitamente, num muralhar cavo e profundo. As águas fervilharam em roncos assustadores e em convulsões espasmódicas. No momento, ergueram-se para o céu línguas de fogo e jatos de água, quais réplicas às formas inquietantes dos cogumelos atômicos.
Era o culminar de uma crise sísmica que se arrastava desde o dia 16 de setembro desse mesmo ano, em que centenas de sismos haviam sido sentidos pela população faialense. A erupção foi amplamente explosiva, com jatos que atingiam frequentemente 1500 metros e abundante emissão de cinzas. O terror foi crescendo entre a população das regiões mais diretamente expostas às cinzas escaldantes das erupções. Aos poucos, homens, mulheres e crianças foram abandonando os seus lares numa dramática debandada. Uma lenda diz que a Ilha do Faial está amaldiçoada e desaparecerá submersa em lava. O povo conhece essa lenda e em dramáticas procissões percorre as ruas e as estradas erguendo aos céus preces a Deus e de cânticos de misericórdia. A população da ilha, eivada de terrores, reza entre choros e gritos de desespero em todas as igrejas. A população de Faial vive em permanente estado de ansiedade e temor. Muitos embarcam temporariamente para as ilhas do Pico e São Jorge. Em toda a ilha, instala-se grande pânico e milhares de pessoas deslocam-se ao farol dos Capelinhos, ora para verem tão estranho fenómeno, ou para se juntarem a rezas e promessas ao Divino Espírito Santo. O governador civil Freitas Pimentel, inexcedível desde a primeira hora no apoio às populações, mobiliza vontades e meios. Acompanhado do Dr. Sebastião Golar, presidente da Câmara Municipal da Horta e demais autoridades, deslocam-se ao Capelo e ao Norte Pequeno, incutindo confiança ao povo e providenciando os primeiros socorros às populações estarrecidas. Começam a ser distribuídos géneros alimentícios às famílias mais necessitadas. Caminhonetas abertas, furgões e carrinhas, das mais diversas origens, são mobilizadas com o objetivo de auxiliar as pessoas idosas ou as mães de crianças pequenas. Foram também evacuadas mais de 500 vacas, uma vez que os pastos do lado do Capelo se encontravam queimados pela queda das cinzas. O lema da solidariedade é pão para as pessoas e palha para os animais. Aviões da base das Lajes sobrevoavam os Capelinhos a diversas horas, semeando ainda mais o pânico entre um povo temente às forças incontroláveis da natureza. O bispo de Angra e dos Açores, Dom Manuel de Carvalho, desloca-se às zonas sinistradas, trazendo conforto espiritual ao povo martirizado. As cinzas com o vento de poente começaram a recobrir terrenos de cultivo, pastagens, atafonas e caserio de habitação, a tal ritmo que muitos dos proprietários desistiram da respectiva remoção. As descargas elétricas noturnas e algumas emissões avermelhadas, acompanhadas de forte ruído e de cheiros de ozono, constituíram um motivo para a retirada de muitos habitantes do Capelo e do Norte Pequeno
para freguesias vizinhas. A ilhota dos Capelinhos continua a aumentar, quer em área, quer em altura, crescimento, acompanhado por estrondosos ruídos que se ouviam em toda a ilha. Na cidade da Horta armam-se tendas da Legião Portuguesa no Largo do Infante. As rádios, quer nacionais, quer regionais, constituem um elo essencial de escutas. Na Baía da Horta, um anfíbio acaba de amarar, transportando militares e civis. As autoridades locais aguardam auxílio do Ministério do Terreiro do Paço e dos outros 2 distritos autónomos dos Açores. Da parte da tarde, atracou no molho da Horta o navio Patrulha São Tomé, deslocado de Ponta Delgada, com a finalidade de ajudar nas decisões do Governador e da Junta Geral. Os moinhos da Espalamaca moem sem cessar o milho que vai alimentar centenas de desalojados. A ilhota, também denominada pela população de Ilha Nova, em forma de anel, já apresentava uma superfície de 6 km quadrados e a altura de 250 metros, tendo-se ligado ao antigo Ilhéu Pequeno através de um istmo constituído pela rebentação. O engenheiro Frederico Machado, diretor de Obras Públicas, já tinha providenciado pelo levantamento topográfico da ilhota, auxiliado pelo engenheiro Matos Nascimento, seu adjunto, e pelo especialista em topografia, António Faria Diniz. A cratera do vulcão ia adquirindo proporções impressionantes. A Brigada de Reportagem da Rádio e Televisão Portuguesa, em serviço na Ilha do Faial, vai agora ouvir algumas declarações. O acontecimento trouxe à ilha jornalistas regionais, nacionais e internacionais. A Rádio e Televisão Portuguesa realiza a sua primeira grande reportagem de exteriores. De igual modo, começam a chegar aos Capelinhos eminentes cientistas para observar e estudar as origens e consequência do vulcão. A Ilha do Faial atrai assim a comunidade científica internacional e torna-se notícia da comunicação social de todo o mundo. Do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, chega a emissão científica o professor Orlando Ribeiro, acompanhado de sua assistente Raquel Soeiro de Brito. A Rádio e Televisão Portuguesa vai registar para os seus telespectadores algumas impressões do professor Dr. Orlando Ribeiro, chefe da missão científica que se deslocou do continente à Ilha do Faial a fim de estudar as erupções vulcânicas da zona dos Capelinhos. Infelizmente não é possível oferecer, como é que se chamam as pessoas que escutam isto, os telespectadores, aos telespectadores, os ruídos do vulcão, de modo que, para os substituir, muito tristemente, aliás, vamos dizer alguma coisa sobre a erupção. A erupção apresenta um tipo perfeitamente definido. É uma erupção unicamente explosiva, emitindo grande quantidade de pedras de várias dimensões, algumas das quais chegaram a atingir a área do farol dos Capelinhos, e massas de cinza muito consideráveis. Os jornais Telégrafo e Correio da Horta narram a façanha da conquista da nova ilhota por 2 equipas concorrentes e naturalmente inconscientes dos perigos a que estavam sujeitos. Assim, pelas 13h30 do dia 12 de outubro de 1957, a embarcação da Recreio Covadis, propriedade do Sr. Eduino Libriscada Silva, vinda da Horta, meteu proa ao pequeno istmo que ligava a ilhota dos Capelinhos aos Ilhéus e dela saltaram o jornalista Urbano Carrasco, do Diário Popular, e o cineasta Carlos Tudela, da RTP, tendo o primeiro posto a flutuar uma longa bandeira portuguesa desfaldada aos ventos e às cinzas,
lembrando-se das aventuras da fraga Sabrina, cujo comandante, em 1811, fincou uma bandeira inglesa fora da ilhota da Ferraria, em São Miguel, de gênese idêntica aos capelinhos. Com um atraso de escassos minutos, desembarcaram de uma pequena embarcação do Porto de Varadouro o jovem faialense Carlos Peixoto, o jornalista José Hilarco do Diário de Notícias, bem como Milton Vaz e Manuel Duarte. Regressaram todos vivos, apesar de alguns bombardeamentos balísticos provenientes da carteira principal e de quedas abundantes de cinzas e de areias que foram recebidos triunfalmente no porto baleeiro do Comprido. A revista Paris-Mat, através do seu enviado Gérard Géry, daria grande relevo a esta reportagem. O conhecido cineasta francês, em entrevista à RTP, conduzida por Urbano Carrasco, descreveu a aventurosa escalada que efetuou à cratera. Eh bien, je crois que je dois tout d'abord commencer, avant de raconter mon aventure propre, de parler des camarades qui m'accompagnaient. Ce sont Carlos Peixoto, Manuel Duarte et Sarava Mendes du Diário Ilustrado. Je crois que c'est avec Carlos que j'ai eu la première conversation au sujet de ce volcan. Nous avions décidé d'y aller ensemble et puis les événements que vous connaissez ont fait que mon départ a été un peu retardé et je suis très heureux aujourd'hui de m'être quand même trouvé avec lui et avec Manuel pour arriver sur le volcan. A 8 de novembro de 1957 chega à Ilha do Faial o eminente vulcanólogo Aron Taziev, equipado com importante material científico e cinematográfico. Juntamente com ele, chega uma equipa do National Geographic Society, cujos fotógrafos tiram numerosas fotografias a cores, quer das explosões, quer das consequências das quedas de cinzas e que serão vistas em todo o mundo. Desta vez são os cientistas da Universidade da Colômbia que assentam arraiais nos capelinhos. E por todo o lado os escritos e as palavras do vulcanólogo Taziev e do cientista José Agostinho são atentamente ouvidos e escutados. Há mais de 15 dias que tenho sofrido as horas talvez mais amargas da minha vida. Graças a Deus, coragem não me tem faltado. Para isto, certamente muito tem contribuído a assistência moral de inúmeros portugueses espalhados por todo o mundo, que com os seus telegramas e palavras de simpatia me têm assistido, quer ao governador do distrito, quer ao Dr. Freitas Pimentel. Chegam também ao Faial donativos provenientes de várias latitudes, gerando-se impressionante movimento de solidariedade. A partir de dezembro de 1957, começam a chegar donativos em dólares e a nascer a ideia de se emigrar para as Américas, como nos tempos de outras penúrias. Os estragos causados pela erupção vulcânica estavam à vista de todos. Cerca de 500 casas destruídas. A Praia do Norte totalmente arruinada. O mesmo sucedendo à Ribeira do Cabo, Ribeira Funda e Cedros. Felizmente não se registaram vítimas mortais. A erupção continuava com atividade estromboliana forte, com explosões que produziam grandes estampidos e forte deslocação de ar. A explosão de cinzas era muito intensa, envolvendo a zona do Farol, Comprido e Costa da Nau. O regime de explosões fortes se intercalavam com períodos de acalmia. Algumas explosões tinham uma duração de 1 hora e jatos de 600 metros. Aos Estados Unidos da América chegam por via diplomática os primeiros pedidos de auxílio, tendo em vista os sinistrados do vulcão. O então senador John Kennedy, que se preparava para assumir a candidatura à presidência,
interessa-se pelo assunto, sendo coautor de um decreto que abre as portas à imigração faialense para terras americanas. Uma crise sísmica que registrou cerca de 500 abalos de maior ou menor intensidade varreu a ilha do Faial, o que provocou um reajustamento da estrutura subterrânea do edifício vulcânico. Capelinhos atingia assim o seu apogeu. Subitamente, às 22 horas a carteira principal esguichou lava muito fluida durante algumas horas, assim gerando um efêmero, mas excepcional, lago havaiano, que emitia finíssimos e raros cabelos de peleia dourados e vítreos levados pelo vento. Seguiram-se grandes e luminosas explosões trombolianas, como fogo de artifício, emissões de bombas vulcânicas e torrentes de lava escorreram pelas vertentes. Um espetáculo simultaneamente sublime e dantesco que atormentou a população. Na caldeira surgiram novamente algumas fumarolas e temeu-se o pior. É então gizado um plano que prevê a evacuação da ilha ao primeiro sinal de uma verdadeira erupção da caldeira. Acompanhado de outros membros e representantes do Governo da Nação, o Ministro das Obras Públicas, Arancio Oliveira, chega à horta para se inteirar da realidade faialense e conhecer a extensão da catástrofe. Percorre a ilha e, após observar a atividade vulcânica dos Capelinhos, dirige-se à caldeira onde, dias antes, havia sido avistadas e fotografadas fumarolas que emitiam vapor de água, com intenso cheiro sulfuroso, havendo ao mesmo tempo lama em ebulição. Em reuniões com as autoridades locais, Arancio Oliveira começa a planear e a planificar uma série de obras que terão mais tarde concretização efetiva. O bom relacionamento institucional e de amizade que o Dr. Freitas Pimentel mantinha com os membros do Governo Central começava assim a dar frutos. Após ter participado no domingo, dia 18 de maio, na procissão de Nossa Senhora das Angústias, Arancio Oliveira deixou o Faial no dia seguinte, no contra-torpedeiro Dão, com rumo à Ilha Terceira. Em junho de 1958, o Governo Civil do Distrito Autónomo da Horta, em nota oficiosa, declarava: para efeitos de imigração para os Estados Unidos da América, o abrigo da Lei Especial Americana de Imigração para os sinistrados de vulcão da Ilha do Faial são considerados apenas as pessoas do Capelo, Norte Pequeno, Praia do Norte, Ribeira Funda e Espalhafatos. Os filhos maiores de 21 anos solteiros são também considerados chefes de família para efeitos desta imigração. Em julho de 1958, embarcava num navio Carvalho Araújo para a ilha de Santa Maria, de onde tomar um avião para a América do Norte, o primeiro grupo de sinistrados faialenses, abrangidos pela cota extraordinária de auxílio às vítimas do vulcão dos Capelinhos e do terremoto de Maio. Entretanto, e mercê de diligências feitas junto do gabinete de Salazar, 25 famílias emigravam para Moçambique, fixando-se em Limpopo, numa iniciativa que não teve continuidade. A pouco e pouco diminui a atividade da erupção dos Capelinhos, registrando-se apenas a atividade fumarólica.
Os fragmentos de lava quedavam-se agora pelos 150 metros, atingindo nas fases mais intensas 250 metros. Os ruídos e estampidos fortes continuavam a ser motivo da peregrinação das populações que acorrem deslumbradas aos capelinhos. Numerosas famílias faialenses continuam a emigrar para os Estados Unidos da América. Num curto espaço de tempo, a demografia do Faial caiu para mais de metade, cerca de 12 mil habitantes. Os que emigravam constituíam população ativa na sua esmagadora maioria. Açorianos de outras ilhas aproveitaram as condições favoráveis de imigração e também zarparam. Dava-se assim início a um êxodo imigratório que iria marcar definitivamente a história dos Açores. Este foi o último dia de vida ativa do vulcão. A cratera principal limitou-se à emissão esporádica de gases sulfurosos e uma ou outra fumarola deu tenos sinais de vida. Mas os roncos e as explosões calaram-se de vez na chaminé vulcânica. O vulcão dos Capelinhos emudeceu, ou simplesmente adormeceu. Todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, vamos transmitir este programa intermeio do Cable, canal 184, e também intermeio da nossa página do rtpusa.com.